Evangelho de João, vá lá para o capítulo 20, a partir do versículo 10. Vamos ler junto. Eu vou ler na revista atualizada aqui, depois a gente projeta os slides ali, que na verdade eu já saio comentando os slides. Os slides estão na NVI, tá? Mas eu vou ler aqui na revista atualizada. Desde o versículo 10, olha só. Voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, baixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tirastes, dize-me onde o pusestes e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se lhe disse, em hebraico, Rabone. Talvez a sua versão esteja escrita em aramaico, Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os teus irmãos e dize-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos, viu o Senhor e contava que ele lhe dissera estas coisas. Vamos fazer os nossos breves comentários a respeito desse texto, a partir do versículo 10. Gente, o versículo 10 ele é só um versículo de transição. Os discípulos voltaram para casa. Existe um contraste aqui entre o versículo 10 e o versículo 11, porque enquanto ele fala dos discípulos, João fala dos discípulos, ele está se referindo a 2 discípulos. Quem são os 2 discípulos? Aqueles que saíram correndo, né? Pedro e João, esses aí que, né? Você lembra da ilustração, né? Eu e o meu parceiro aqui, é como se o Lincoln saísse na minha frente, mas eu ia chegar muito na frente dele. Lincoln, sai, eu te dou 5 minutos. E eu ia chegar 5 minutos antes. Você sabe por quê, né? Precisa pedir para o Lincoln ficar em pé? Não precisa. A minha é menor do que a dele, então eu ia chegar um pouquinho antes. Era assim João e Pedro. João era mais velho, Pedro era mais velho, desculpa, e João mais novo. Então, João muito, né, fisicamente muito mais habilitado a apostar uma corrida, né? Só que João não era o cara impulsivo, né? O cara impulsivo era Pedro. Então João ele chega primeiro, mas ele não entra. Ele olha, né? A Bíblia diz que ele curva o corpo para ver lá dentro. A gente sabe que o sepulcro de Jesus ele estava cravado numa pedra, né? Provavelmente, inclusive, uma pedra que foi cavada. Não era uma caverna natural, mas uma caverna artificial. Ela tinha sido feita porque era um sepulcro novo. A Bíblia diz que nunca ninguém tinha sido sepultado naquele sepulcro. Então João ele vai e ele se curva para olhar dentro do sepulcro. E Pedrão, que é impulsivo, né? Ele não se curva, ele não pergunta, ele não faz nada. Ele chega e ele vai passando para dentro, meu irmão. Entra. Só que no versículo 10 vai haver uma transição aí, né? Depois que tudo isso aconteceu e Pedro vê o que tem lá dentro, e só depois que Pedro entra, João também vai lá e vê o que tem lá dentro. Interessante que João não vê Jesus, mas a Bíblia diz que ele creu a partir daquilo que ele viu. Muito bacana isso daí. Para mim, o ponto alto, né, do parágrafo anterior. E o versículo 10 assim diz. Pode passar, Fábio, por favor. Os discípulos voltaram para casa. Gente, quando a gente tem aquele porém ali, mas, porém, contudo, todavia, eu já expliquei isso para você, né? Vai haver aí uma adversativa agora. Os discípulos voltaram para casa, mas, porém, Maria não voltou. Ela ficou à entrada do sepulcro, né? Ficou lá chorando, pensando que tinham tirado o corpo de Cristo dali. Isso é bem interessante de a gente entender, porque o texto ele já começa a revelar para nós que Maria ela ainda não tinha percebido o que tinha acontecido. Você percebe a diferença? João viu o sepulcro vazio. E porque ele viu o sepulcro vazio, ele
creu. Parece que a ficha caiu para ele. Maria continuava achando que o corpo de Jesus tinha sido tirado dali. A ficha não caiu para Maria ainda. E ela fica ali à entrada do sepulcro, chorando, né? Pode passar, Fábio. Então ela fica ali, ó, chorando. Pode passar, mãe. Aí. Ela fica chorando, e enquanto chorava, ela também se curva para olhar dentro do sepulcro. E aí ela vê 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estiver o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Isso aqui também é bem interessante, gente. Aí eu separei uns textos para você ver. Todos os textos, eles falam da presença desses anjos, né? Todos os evangelhos, eles vão falar, todos os evangelhos, eles vão registrar a presença desses anjos. Às vezes uma diferença na quantidade, você vai ver que eles vão tentar descrever um pouco daquilo que eles estão usando. Então, olha só Marcos 16,5, o que ele diz para a gente? Pode aí. Marcos 16,5 vai registrar a presença de um jovem, né, que é o anjo. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, sentado à direita, e ficaram amedrontadas. Lucas 24,4 já vai dizer assim, ó: ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. E Mateus, ele vai dizer, ele vai usar essas palavras aqui. Mateus 28, 2 e 3. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Então a gente já sabe como é que a pedra foi removida, né? Mas o que eu quero chamar a sua atenção aqui é o versículo 3. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Gente, e João, com tudo isso, ele continua ensinando para nós. Olha só que legal. Isso é bacana de a gente enxergar. Lembra quando eu falei que capturaram Jesus? E os soldados romanos, acompanhados de guardas, né, que acompanhavam os líderes religiosos, pessoas destacadas por esses líderes religiosos, quando eles se aproximam de Jesus no jardim de Getsêmani, um deles pergunta, né: tu és o Cristo? Você lembra que Jesus ele responde: eu sou. E aqueles homens caem por terra. Jesus está dando uma prova de que ele não está sendo capturado. Ele está permitindo que capturem ele. Ele está dizendo: estão me prendendo, mas porque eu continuo no controle. É assim que tem que ser. Durante o julgamento isso acontece. Durante a fala dele com Pilatos isso acontece. Jesus ele vai o tempo todo transparecendo que ele, Deus, continua no controle de toda aquela situação. Quando ele fala para Pilatos assim: você não teria autoridade nenhuma se do céu não te fosse dada, né? A nossa primeira interpretação é de que a autoridade que Pilatos tem, ela existe porque Deus concedeu aquela autoridade para ele. Tudo bem, Deus continua no controle nesse sentido. Mas o que Jesus está dizendo também é: aqueles que me entregaram a ti têm maior pecado. Então, na verdade, você só está me julgando porque algumas pessoas me trouxeram para você. Mas sabe por que essas pessoas me trouxeram para você, Pilatos? Porque eu permiti. Então, eu continuo no controle, Deus continua no controle. E agora nós vemos a presença de seres celestiais, né? Depois do sepultamento, na ressurreição. Os anjos aí aparecem, né? No caso de João, ele registra a presença de 2. E João está dizendo assim, ó: Deus continua presente em todo esse processo. Desde a hora que capturaram Jesus, no momento que julgaram Jesus, até na hora em que ele foi crucificado, no momento em que ele foi sepultado, porque a gente falou aqui sobre José de Arimateia e Nicodemos, 2 figuras, né, que se você fosse colocar a mão no fogo por eles antes do sepultamento, você não colocaria. De repente, no momento em que ninguém queria o seu nome associado a Cristo, eles foram aqueles que se levantaram, líderes religiosos. José de Arimateia fazia parte do Sinédrio, e Nicodemos era o mestre da lei. E eles vão lá e eles pedem o corpo de Jesus, e eles sepultam Jesus com todas as honras que Jesus merecia.
Deus no controle. E agora a mulher, achando que o corpo de Jesus tinha sumido, vê a presença de 2 anjos. E João, ele continua dizendo: Deus continua atuando em toda essa situação. Gente, isso é fantástico. Porque você não tem que sair daqui e aprender assim: poxa, hoje o pastor ensinou que Deus atuou em todo o processo, desde a captura até a ressurreição de Cristo. Não, gente, o que o João está ensinando para a gente é que Deus continua atuando na sua vida. É isso que ele está dizendo. Deus continua atuando. Não interessa que tipo de coisa você tem vivido, que tipo de dificuldade você tem passado. Se você permitir, Deus vai atuar na sua vida. Amém? E João, graças a Deus, registra esse ensino para nós. Pode passar, Fábio. O versículo 13 de João vai continuar assim, ó. Esses anjos perguntaram para a mulher: mulher, por que você está chorando? Interessante esse termo mulher, né? A gente já viu ele lá no capítulo 2 de João, quando Maria diz para os servos ali do casamento, né? Fica ligado no que Jesus mandar vocês fazerem, e aquilo que ele mandar vocês fazerem, vocês façam. Mas antes disso, ela conversa com Jesus rapidamente, né? Jesus, acabou o vinho. E aí Jesus responde assim, né? Que tenho eu contigo, mulher? Pra gente hoje parece um termo assim meio, né? Eu não chamaria minha mãe assim, mas é um termo respeitoso da época, tá? Tanto que os anjos, na hora de se dirigirem a Maria, eles usam esse termo, mulher. Então, mulher, por que você está chorando? Gente, isso daqui é bem bacana também de você entender, porque será que eu coloquei aqui? Eu acho que eu não coloquei. Se a gente vê nos evangelhos, todos esses textos que a gente olhou agora há pouco, que registram a presença dos anjos, você vai ver que ou eles indagam essas mulheres, ou eles já afirmam o que elas foram fazer ali. Vocês estão aqui por causa do corpo de Jesus que desapareceu, que não está aqui, né? Fiquem tranquilas, esse homem que é o mestre de vocês, que é o nosso Senhor, ele ressuscitou. Às vezes os anjos eles já fazem isso, né? Eles já vão falando, eles não arrancam, porque eles já sabem o que eles têm que arrancar, eles afirmam isso. Mas tem um dos evangelhos, eu não vou lembrar agora qual deles, eles também perguntam, né? Por que vocês estão aqui? Ou por que vocês estão chorando? E aqui, junto com João registra que esses anjos eles fazem a mesma pergunta. Gente, ele não está só perguntando. Vocês acham que os anjos não sabem o que ela está fazendo ali? O anjo está provocando um pouquinho Maria para que ela reflita, né? Tipo, Maria, você caminhou com esse homem. Esse homem é Jesus. Você ouviu várias vezes ele dizer, eu sou. Está aí registrado no Evangelho de João. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a ressurreição e a vida. Você sabe quem é esse homem. Por que você está chorando? Deu para entender? Por que você está chorando? A ideia é um pouco, né? Maria, você ainda não entendeu. Não existe motivo para choro. Não existe. Por que você está chorando? A ideia é dar né? Foi uma gentil reprimenda do anjo, né? Você vê que mais tarde Jesus ele vai repetir isso daí, porque Maria parece que ainda não entendeu, né? Maria parece que ainda não entendeu e Jesus ele vai mais uma vez fazer a mesma pergunta. Então o anjo ele faz essa pergunta, ou os anjos, são 2 anjos aí no Evangelho de João, fazem essa pergunta para Maria entender o que estava acontecendo, para trazer ela a reflexão e entender o que estava acontecendo. Gente, por que a gente faz isso? Pastor, o senhor está viajando. Está dizendo que o anjo fez isso para trazer Maria, fazer ela refletir e entender quem que Jesus é. A gente sabe disso porque já aconteceu. Se você voltar alguns versículos atrás, se não me falha a memória, é o versículo 8, João, porque ele viu o túmulo vazio, ele creu. É a mesma situação de Maria. Maria está ali diante do sepulcro, o sepulcro está vazio, e ela ainda não está entendendo o que está acontecendo. E João, na mesma situação, ele viu, e porque viu, ele creu. Ele viu Jesus? Não. Ele viu o túmulo vazio. E o cenário que ele encontrou lá, a forma como ele encontrou as vestes fúnebres, né? As faixas de linho e o pano que ficava sobre a cabeça dobradinho, foi suficiente para ele entender. Ressuscitou.
Mas Maria está batendo cabeça ainda, né? Não vou fazer piadinha. Não vou fazer piadinha. Eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Pode passar, Fábio. Ela responde: levaram embora o meu senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Então a resposta dela é reveladora para a gente. Ela não entendeu ainda o que está acontecendo. Na cabeça dela, alguém levou o corpo de Jesus embora. E ela não sabe onde está. Tudo bem? Vocês estão comigo? Então pode passar, Fábio. Versículo 14. Nisso, ela se voltou, olhou para trás, né, revista atualizada, né, e viu Jesus ali em pé, mas não reconheceu Jesus. Gente, tem uma série de versículos, isso aqui é bem interessante, porque o Jesus ressuscitado, quando a gente pega alguns textos que mencionam o Jesus ressuscitado, isso gera uma certa tensão para a gente, né? Essa parte de não conheceram, não é a primeira vez que isso acontece. Eu vou passar uma série de versículos para vocês verem alguns trechos, né? Algumas situações em que Jesus ele aparece ressuscitado. Pode passar para a gente, Fábio. Então, olha aí, ó. Os olhos dos dois homens, né, dos dois discípulos no caminho de Emaús, foram impedidos de reconhecerem a Cristo. Então, não foi um privilégio de Maria não perceber que aquele homem era Cristo. Olha o versículo 15 e 16 de Lucas 24. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Isso, para mim, gera tensão. Porque, será que o corpo ressuscitado, o corpo glorificado, ele é diferente? Ou aqueles homens não conheceram Jesus porque alguma coisa os impediu de isso acontecer? Gente, vou contar uma história para você. Quando eu era seminarista, no meu primeiro ano, lá na cidade de Belém, a gente ia para uma igreja no final de semana, que perto dessa igreja tinha um supermercado, e nesse supermercado você tinha caixas eletrônicas de todos os bancos. Então você tinha Itaú, Bradesco, Caixa e Banco do Brasil, que eram os bancos que a gente tinha poupança. Então o que a gente fazia no final do mês quando tinha que pagar a mensalidade do seminário, o aluguel da casa e todas as demais contas? A gente ia nesse supermercado, a gente passava em todos os caixas eletrônicos, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil e Caixa, e a gente tirava todo o dinheiro que tinha em todas as poupanças e colocava no bolso para voltar para o seminário, para na segunda-feira pagar todas as despesas, né? E aí a mãe fala assim, na hora que a gente está saindo do supermercado: amor, tem que passar uma drogaria para comprar um remédio. Ah, legal, tem uma drogaria no caminho, a gente para lá e a gente compra o remédio. Gente, quando eu entrei, a mulher que estava na porta, ela estava com o olho arregalado desse tamanho assim, ó. Eu disse: nossa, que estranho, hein? Essa mulher, sei não, botou para dentro algum tipo de substância indevida aí, com esse olhão arregalado. Gente, eu fui embora na direção do balcão da drogaria. Falei com o atendente. Eu preciso de um remédio, fulano de tal. Tem? Sabe o que o atendente fez? Ele ficou me olhando assim, ó. Digo: rapaz, está todo mundo drogado aqui dentro. Aí o que eu fiz? Eu virei as costas e fui perambular pelos corredores da drogaria. Eu pensei só comigo, né? A mãe, ela pede aí e resolve esse negócio. Aí eu estou ali perambulando, eu acho que estava procurando fio dental, inclusive. Estava ali, eu procurando fio dental. Demorou muito, a Ramanhane encosta em mim. Amor, a drogaria estava sendo assaltada. Aí eu levantei a cabeça para procurar os assaltantes. Gente, eles já estavam lá fora pegando um carro que não era deles e saindo. Na hora que eu fui no balcão, pelo relato depois das pessoas que estavam lá dentro, foi na hora que o assaltante estava no balcão. E foi por isso que o atendente não me respondeu, porque o assaltante estava lá, rapando todo mundo, pegando relógio, chave de carro, pulseira, cordão, brinco, dinheiro, carteira. E eu não vi. E eu tenho certeza que ele não me viu, porque não levou nada meu. Gente, ele rapou tudo de todo mundo. E a gente só foi perceber depois que eles saíram. E eu estava com todo o dinheiro. Seminarista, coitado. Seminarista,
não podia trabalhar, que conta, né, com o apoio dos irmãos, estava com todo o dinheiro do mês no bolso. Bem aqui assim, ó. Então, quando eu leio um texto desse aqui, ó, os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Diga, eu já passei por isso. Os meus olhos foram impedidos de ver aquele assaltante e o deles também. E, gente, só tem essa explicação, porque quando roubaram o meu carro, os assaltantes do meu carro me enxergaram. E eu enxerguei eles. Então, nesse dia na drogaria, só pode ter sido Deus. Só pode ter sido Deus. Nesse dia, ele não queria que a gente perdesse nosso dinheiro. Ele queria que a gente tivesse uma experiência com ele nesse sentido de livramento. Mais tarde, ele deu para a gente uma experiência no sentido de perder. O nosso carro foi roubado, não tinha seguro. E ele devolveu para a gente no outro dia, graças a Deus. Nesse dia, os soldados, os ladrões me viram no dia do assalto do carro. Então, ele já me deu duas experiências, né? Ele pode livrar a gente, privando a gente, né, daquela situação, ou ele pode permitir a situação e depois restituir. Então, isso aqui pode acontecer. Os olhos daqueles homens foram impedidos de reconhecê-lo. Só que isso gera em mim uma tensão, porque eu fico pensando assim, será que o corpo era o mesmo e eles não reconheceram porque foram impedidos? Aí eu já fico meio triste, né? Minha chance, né? De ficar bonitão. Caramba. Mas vamos ver outros textos aqui, ó. Marcos 16, 12. Depois Jesus apareceu noutra forma a dois deles. Aí Marcos já fala diferente. Jesus tinha outra forma. Aí isso já me enche de esperança de novo. Pode passando. Fábio. Pode passar aí. João 21, 14. Aí, João 21, 14 vai dizer assim, ó, falando agora a respeito dos discípulos no mar de Tiberíades, né, que não reconhecem Jesus. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Em Marcos 16, 12, depois Jesus apareceu noutra forma dos deles, e, já falei isso aqui, né, está duas vezes aí. Olha outros textos aí para você ver sobre aquilo que é possível ou não fazer com o corpo ressuscitado, pelo menos no corpo de Cristo, né? Olha só, o corpo de Cristo ele pode ser tocado, pode passar, Fábio. O corpo de Cristo ele pode ser tocado. Jesus disse a Tomé, coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a sua mão e coloque no meu lado, pare de duvidar e creia. Então o corpo ressuscitado, ele me dá a chance de tocá-lo. Então é um corpo, parece que é um corpo físico, né? Se eu posso tocar, é porque é físico. Olha Lucas 24, 39. Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me. Jesus fala isso, depois de ressurreto. Toquem-me. Olha João 20, 20. Pode passar, Fábio. Aí. Jesus, apesar de, parece que, né, Marcos afirma que ele tinha outra forma. Apesar de ter outra forma, ele tinha os ferimentos pré-morte, né, os ferimentos da crucificação. Olha lá, ó. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Isso vai ser repetido também, né, no versículo 25 e 27. Então, tem um negócio bem legal aqui, essa parte que eu mais gosto. Corpo ressurreto, dá para a gente fazer isso aqui, ó. Jesus, ele faz duas coisas legais aqui, ó. Jesus sabe cozinhar. Ele não esqueceu disso mesmo depois de ressurreto, olha só. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. Quem é que estava lá? Jesus. Olha Lucas 24, 41, 43. Vai mais longe, ó. E por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, ele lhes perguntou, vocês têm aqui algo para comer? Gente, Jesus estava ressurreto, ele estava com fome ressurreto. Deram-lhe um pedaço de peixe assado e ele comeu na presença dele. Agora vocês ficaram felizes, né? Corpo ressurreto vai dar para a gente comer, né? Qual que é a minha grande intenção? Se as coisas que aconteceram com o corpo ressurreto de Cristo podem se aplicar a todos nós, quando nós tivermos o nosso corpo ressurreto, né, o nosso corpo glorificado, então nosso corpo será físico, apesar de, você vê que Jesus, quando ele desaparece ali do sepulcro, a ideia, talvez que tenha passado na cabeça de João, é que ele tenha passado por entre as faixas de pano, né? A gente
que eu vou mencionar mais tarde aqui, a forma como ele entra nos lugares sem precisar abrir a porta. Então ele tem um corpo físico, mas ele consegue se colocar em lugares sem precisar passar, né, pelo local adequado, né? Ele tem um corpo glorificado, que Marcos diz que é uma outra forma, Jesus tinha uma outra forma, mas ainda assim é possível reconhecer Jesus, porque você vai ver que num primeiro momento Maria Madalena não reconhece, mas depois ela reconhece. E você consegue comer com o corpo glorificado. A pergunta é, essas coisas que aconteceram com Jesus se aplicam a todos os outros, quando nós todos tivermos nosso corpo glorificado? E aí você tem que correr um pouquinho para Paulo, né? Quando ele fala a respeito da crucificação, que Jesus ele é o primogênito de muitos, né? Que ainda seriam ressuscitados. Ou seja, aquilo que acontece com Cristo, eu entendo, por causa de Paulo, que vai acontecer com todo mundo. Então, irmão Adão, você se prepare, porque no céu vai ter churrasco. Então você já vai treinando aqui na nossa confraternização, para quando chegar lá com Pedro, Paulo, né? Você não passar vergonha, vai fazer um churrascão bacana. E que privilégio, hein? Que privilégio esses homens comeram do peixe que Jesus assou, com o corpo glorificado. Que privilégio. Será que Jesus vai fazer uma comidinha lá pra gente? Esse é o verdadeiro Masterchef, hein? Jesus é master, né? E cozinhou. Privilégio daqueles que estiveram com Jesus. Pode passar mais um, ó. O caso da roupa está aqui, ó. Olha que legal. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. E quando João viu, ele creu. E eu coloquei os versículos aqui, achei que não tinha colocado não. Pode passar. Aqui são os versículos que mencionam Jesus entrando em lugares fechados, onde a porta estava trancada, e ainda assim ele vai lá e se faz presente dentro desses lugares. Então, bem interessante, né? Bem interessante. Gente, se é assim mesmo, é por isso que eu digo que eu acho que a eternidade a gente vai ter muita coisa para fazer. Talvez, não tem nada na Bíblia, tá dizendo isso, tá tudo bem? Não vão depois dizer por aí que eu estou ensinando heresia. Mas quem sabe, a gente não vai ter aí que desvendar o que existe, né? Nessa imensidão de galáxias que estão ao nosso redor aí. Gente, é um negócio assim inimaginável. A imensidão lá fora é uma coisa assim que a nossa cabeça não tem condições de mensurar. E a Bíblia ainda diz que Jesus ele conhece todas as estrelas pelo nome. Essa imensidão de coisa que a gente vê no espaço lá fora, Jesus conhece cada uma dessas estrelinhas pelo seu próprio nome. Sabe o que é isso? É você pegar um punhado de areia e você batizar cada grãozinho de areia com um nome. E depois você vai voltar nesses grãozinhos de areia e lembrar o nome de cada uma delas. Você não vai conseguir nem perceber a diferença entre um grão e outro. Quanto mais qual que era o nome desse e daquele. E Deus faz isso. Então acho que a gente vai ter muito tempo para estudar e estudar. Vamos ver. Quando a gente estiver lá, a gente descobre. Mais importante do que isso é ter vocês lá, para a gente estar junto nessa parada e comer um churrasquinho do irmão Adão no céu lá. Vamos passando. Olha só. Aí ela se volta, vê Jesus, mas ela não reconhece Jesus. E Jesus ele diz assim para ela. Olha como ele repete a reprimenda do anjo. Por que você está chorando, mulher? Mulher, por que você está chorando? De novo, você não entendeu, você ainda não caiu a ficha para você, não existe motivo para você chorar. Por que você está chorando? Você não compreendeu quem eu sou? Só que ele faz outra pergunta. Quem você está procurando? Gente, essa pergunta aqui ela é reveladora porque ela pode ter um duplo sentido. Maria estava procurando o corpo de Cristo, tudo bem? Pacífico, né? Mas a pergunta é, gente, isso daqui se aplica à vida. Você lembra da época que você não era convertido? Quem você está procurando? Ou o que você está procurando? Esse vazio que você sente no seu coração. O que você está procurando fazer para preencher isso daí? Aonde você está procurando? Jesus ele faz a pergunta certa. Porque não existem coisas que supram esse vazio no seu coração,
não existem lugares que supram esse vazio no seu coração. Só existe uma pessoa que pode suprir esse vazio no seu coração. Então ele faz a pergunta certa: quem você está procurando? Gente, que bonito que João está ensinando para a gente. Porque esse texto aqui, se aplica a qualquer incrédulo que continua procurando preencher o vazio do seu coração. Jesus está dizendo: você precisa encontrar alguém. Sabe quem? Eu, Jesus. Amém? Glória a Deus. Penso que quase todos nós aqui já encontramos, né? Jesus. Ó a reação dela. Ainda assim, a ficha dela não cai. Pensando que fosse o jardineiro, provavelmente era um jardim grande, né? Então ela associa uma coisa com a outra. Ela diz: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Gente, é plausível o que ela está indagando aqui, porque assim, era um sepulcro novo, era um sepulcro de pessoas ricas, tá? José de Arimateia concede esse sepulcro a Jesus. Então, de repente, Maria, ela pensa assim: vai ver que Jesus, né? Jesus ele foi sepultado às pressas. Você vê que antes das 6 horas da sexta-feira, já queriam terminar todo aquele processo de crucificação e sepultamento, porque depois seria a Páscoa e eles não queriam se fazer impuros para participar da Páscoa. Então, Jesus foi sepultado às pressas nesse sepulcro, um sepulcro que estava aqui pertinho. Talvez colocaram Jesus nesse sepulcro porque estava perto, né? E agora, com mais tempo, tiraram Jesus daqui. E, obviamente, se esse homem é jardineiro, pode ser que ele tenha ajudado nesse processo. Então, ela faz né? Ela revela, ela expressa essa possibilidade na sua fala. Se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Gente, coisa mais bonita que acontece aqui agora. Jesus responde: Maria? Puf. Alguma coisa mudou na hora que ele fala o nome dela. Maria? Olha o que diz o texto. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico, talvez sua Bíblia esteja em hebraico, Rabone, e João traduz para a gente, né? Que significa mestre. João já me ajudou aqui. Rabone quer dizer mestre, gente. Está no texto. Maria reconhece quem era aquele homem, no momento que ele a chama pelo nome. Gente, João já falou disso. Você quer ver onde? Passa para a gente, Fábio. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante dela, e estas o seguem porque conhecem a sua. Lembra que eu passei um videozinho uma vez de meninos tentando chamar as ovelhas no pasto e elas não atendiam? Mas quando o pastor daquelas ovelhas foi lá e chamou as ovelhas, elas vieram todas para perto do seu pastor. Você tem... Eu gosto de aplicar isso com dupla conotação, tá? Primeiro eu aplicando para a minha pessoa mesmo, como pastor. E perguntando para vocês: vocês têm ouvido a voz do seu pastor? E principalmente, aplicando a Deus como aquele que é o pastor, o supremo pastor. Não é ele que diz: eu sou o bom pastor? Você tem ouvido a voz do seu pastor? Tem obedecido essa voz? Aqui o texto está falando sobre conversão mesmo, né? Aqueles que são ovelhas de Deus, um dia vão ouvir a voz do seu pastor e seguirão o seu pastor. Aí Jesus diz assim, já nos versículos finais, né? Versículo 17. Não me segure, ou não me toque, né? O verbo pode ser traduzido principalmente por não me toque. Não me toque, não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. A ideia não é que Maria não podia tocá-lo, tá?
você vê que Tomé toca Jesus, né? E ele manda Tomé fazer isso. Toque aqui nas minhas mãos, toque aqui no meu lado, para você ter certeza de que eu sou eu, né? Lá em Lucas, lembra que ele fala claramente isso, toquem-me, toquem-me. Então, não é que Maria não podia tocar em Jesus. Acho que o medo de Maria, agora que eu descobri que o mestre não está morto e ressuscitou, eu não quero mais perder ele de vista. Então eu vou ficar grudado nesse cara aqui. E Jesus disse, não é isso não. Eu tenho uma outra missão para você, pode ficar em paz, porque eu ainda não voltei para o Pai. Então isso quer dizer que eu tô aqui ainda. Tudo bem? Você não precisa ter medo de não me perder de vista, porque eu não voltei ainda para o Pai. Tudo bem? Eu quero que você faça uma outra coisa. Eu quero que você vá. Olha só que legal que ele diz aqui, ó. Vá a meus irmãos. Legal? Entenderam isso? Vá a meus irmãos. Olha só o que Maria vai fazer depois. Eu vou já linkar uma coisa com a outra. E diga-lhes: estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. E aí o último versículo vai mostrar a reação de Maria. Maria Madalena foi e anunciou essas coisas aos discípulos. Você entendeu? Vá aos meus irmãos. Gente, isso aqui é fantástico também. Jesus tinha irmãos biológicos? Biológicos. Tinha. Jesus tinha irmãos biológicos. Maria entende o que Jesus está dizendo. Vá a meus irmãos. Ela não vai nos irmãos biológicos. Ela vai nos discípulos. Ela entende o que Jesus fala quando ele diz assim, eu estou voltando para o meu Pai e Pai de... Ora, se é meu Pai e Pai de vocês, o que é que nós somos? Volte lá com os meus irmãos e diga que eu estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês. Ela não vai com os irmãos biológicos, ela vai com os discípulos. E ela anuncia, eu vi o Senhor, e contou para eles o que ele lhe dissera. Gente, fenomenal isso daqui. O privilégio que nós temos de sermos irmãos de Cristo, filhos de Deus, ele só foi possível por causa disso daqui que a gente celebra, por causa da crucificação de Cristo. Não haveria outra forma de nós podermos ser feitos filhos de Deus. Não existe isso. Lembra de João 1,12? Somente aqueles que creram em Cristo, que creram em seu nome, esses receberam o direito de serem chamados filhos de Deus. Você precisa crer que Jesus derramou o seu sangue, você precisa crer que ele se permitiu ser crucificado naquela cruz para nos salvar de uma eternidade no inferno e para que nós fôssemos feitos filho de Deus. Gente, você entende esse privilégio? Você que já entregou a sua vida a Cristo, você é filho de Deus. Você entende isso? Você entende isso? Você é filho de Deus. Jesus, ele diz assim, ó, volta lá aos meus irmãos. O primogênito, ó, como Paulo ele está conectado com João. O primogênito entre muitos irmãos. Que nos faz salvos, que nos concede uma eternidade com Deus, que vai dar para nós corpos glorificados, esse mesmo corpo, mas muito melhor, ainda bem, né? Muito melhor, que apesar de glorificado vai ser um corpo físico, e que ainda vai me dar o privilégio de comer churrasco com o irmão Adão no céu. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Use o seu corpo hoje, que não é glorificado e é cheio de defeito e problema e dor, né? Para a honra e para a glória do Senhor. Tudo bem? Senhor, queremos te agradecer, Pai, por todos os teus ensinamentos, Deus, e tudo como o Senhor, o cuidado que o Senhor teve por nós, Pai, de a gente entender todo esse processo, entender que o Senhor está no controle desde sempre, Senhor, e o Senhor continua no controle das nossas vidas, Pai. A forma como o Senhor esteve atuando em cada passo da morte, da ressurreição, do sepultamento, da ressurreição de Jesus, Pai.
E o Senhor continua atuando na nossa vida hoje, se nós permitirmos, obviamente, Senhor. E a oportunidade que temos, Deus, a oportunidade que o Senhor nos deu, Pai, de um dia termos sido chamados pelo nome, termos reconhecido a voz do nosso pastor, Pai, e agora estamos te seguindo, Senhor. E é por isso que nós estamos aqui celebrando a ceia, Pai, porque colocamos a nossa confiança naquilo que o Senhor fez por nós. E sabemos, Deus, que agora somos teus filhos, e sabemos, Pai, que um dia estaremos ao teu lado, Senhor, na eternidade contigo, Pai. Com corpos glorificados ainda, Senhor. Continua, Deus, fortalecendo a nossa vida cristã a cada dia, Pai. E que enquanto nós estivermos aqui nessa vida, com esses corpos limitados, pecadores que somos, que nós o glorifiquemos, Senhor, por meio da nossa conduta, por meio daquilo que nós fazemos com esse corpo que o Senhor nos deu. Faz a tua vontade em nossa vida, cuida de cada um de nós, Pai, abençoa essa igreja. A nossa oração em nome de Cristo Jesus, Pai. Amém, Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês. Amém? Deus abençoe a todos, uma boa semana para cada um.